Nós tentamos trazer para vocês uma entrevista, uma discussão, algo diferente. E vocês lembram da garota da palavra com N? Esse é o apelido que todo mundo deu para ela, porque é uma garota branca que falou a palavra com N. Garotas brancas podem fazer isso hoje em dia? Eu não sei. Você é quem decide, mas nós vamos convidá-la para uma conversa. Só para refrescar sua memória, o nome dela, na verdade, não é garota da palavra com N. Na verdade, é Lily Gaddis. E ela apareceu na internet cozinhando frango e fez um desabafo. Ouça só. Estou cansada de todas as garotas serem culpadas ou de alguns caras acharem que todas as garotas são interesseiras. Não sei se é porque vocês tiram suas informações daquelas entrevistas de rua em Miami, tipo, às 3 da manhã, na porta de uma boate, pegando a opinião de umas garotas burras e imigrantes recém-chegadas procurando um green card. Sim, provavelmente elas são interesseiras, mas isso é exceção. Eu sou a regra. Todo mundo que eu conheço que está casado agora está casado com caras duros e não ligam pra isso. A gente não está nem aí pro seu dinheiro. Eu não poderia me importar menos com o seu dinheiro, ok? Meu tipo são mecânicos sem grana e surfistas hippies que só querem viver numa cabana, surfar e ter filhos. Tudo o que eu peço de um homem é que ele seja competente. Que você não seja um covarde. Se alguém invadisse nossa casa às 3 da manhã, você saberia pegar uma arma e atirar no sujeito. E atirar em um sujeito? Eu não sei. Acho isso realmente muito engraçado. O final, o que vocês acharam? Vocês concordam com ela? Ela passou totalmente dos limites por usar a palavra com N? Ou está tudo bem ela ter dito isso? Porque hoje em dia todo mundo fala isso nesse contexto. E acho que a maior dúvida é, será que ela realmente tem um ponto? A maioria das mulheres não é como as mulheres que vemos online? É sobre isso que vamos falar para vocês no Candace. Certo, pessoal? Então, ela definitivamente tem uma boca suja. É assim que eu vou chamar. Mas ela também tem alguns bons argumentos, eu acho, e gostaria de ouvir mais dela. Ela meio que se tornou uma sensação da internet e agora está falando um pouco sobre política. E eu realmente queria saber mais sobre a Lily Gaddis. Ela tem 25 anos. Lily, seja bem-vinda ao programa Candace. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estava te perguntando isso fora do ar, mas acho que minha primeira pergunta é: como tem sido lidar com a fama na internet? Quando seu primeiro vídeo viraliza, o que você sente? Conte pra gente. É meio estranho, sabe? Todo mundo ouve falar das mesmas coisas que acontecem com as pessoas, o doxing, os haters e tudo mais. Mas você realmente não entende até que isso aconteça com você. Então acho que é definitivamente muito interessante. Cheguei a um ponto em que meio que desliguei disso agora, então realmente não me incomoda mais. Mas você sabe, é muita coisa no começo. Como qualquer um que passou por isso, como você sabe, como qualquer outra pessoa que passou por isso sabe, é muita coisa, isso é certo. Qual foi a parte mais difícil da fama na internet? Eu diria que as conspirações. E, tipo, quando as pessoas entendem errado e eu estou aqui sentado ouvindo e eu fico tipo, não, é tão errado, você nem sabe do que está falando. Nunca... Vai embora, a propósito. Li uma conspiração sobre mim. Aprendi a apreciá-los e os enviarei para minha família. Mas li uma teoria da conspiração outro dia de que meu marido era judeu e isso foi novidade para mim. Eu fiquei muito animado. Eu disse, isso é ótimo, eu acho. E então, às vezes, eu respondo a elas. E eu pergunto, você pode me mostrar o site de onde você tirou essas informações? Porque eu adoraria ler isso. Então, eu realmente quero falar sobre o seu vídeo porque ele causou um certo impacto. Primeiramente, por 2 motivos. Um deles foi porque você disse a palavra com N. Eu sou uma pessoa que realmente acredita. Não coloque isso na música se as pessoas não podem dizer. Obviamente, você não estava direcionando isso a uma pessoa negra. Você estava dizendo no contexto em que todos dizem nas músicas deles. Então, eu realmente não tive nenhum problema com isso. Mas a parte mais importante do seu vídeo foi, eu acho que o principal ponto que você estava transmitindo é que a internet não é a vida real. Tipo, as mulheres não são todas como o que você vê no OnlyFans e no seu feed do Instagram. Então, eu gostaria de saber o que motivou o vídeo. O que fez você, de repente, levantar e fazer o que eu vou chamar de um desabafo à la Candace ou Kanye? E o que você estava... Sim, qual era o seu estado de espírito? E o que você queria que as pessoas entendessem com isso? Então, eu tinha passado o dia inteiro discutindo com meus irmãos sobre isso. Porque eles estavam tipo, não, as garotas são todas assim mesmo, tanto faz. Porque eles ouvem essas entrevistas como todo mundo, aquelas entrevistas de rua que claramente pegam o pessoal do fundo do poço. Não é como se você estivesse pegando os melhores e mais brilhantes e eles estavam lá fazendo churrasco e tal. Então eu fui para a cozinha, comecei a temperar umas asinhas de frango para colocar na grelha e pensei, preciso fazer um vídeo sobre isso. Eu ainda estava irritada.
Então fiz um vídeo sobre isso, fui criticada pelas minhas habilidades culinárias e acabei deixando escapar umas palavras sobre isso. Você sabe, as pessoas falam de forma geral, mas acabou virando algo que não era pra ser. Mas basicamente foi só um desabafo no quintal. Acabou inspirando uma discussão acalorada com meus irmãos. Bem, eu adoraria ouvir mais sobre sua família, na verdade, porque acho que muita gente não sabe de onde você é. Acho que li isso na internet. Não sei se é verdade que você também é mãe. Quantos irmãos você tem? Quem é Lily Gades com as próprias palavras? Eu diria que sou apenas, tipo, uma garota normal do Sul, sabe? Fui pra faculdade, como todo mundo, fui criada assim. Eu estudei em casa durante parte do ensino médio e depois terminei em uma escola particular. Tinha uma família grande, 4 irmãos. Me diverti muito. Tinha cavalos e tal. Então, definitivamente uma garota do interior até certo ponto. Sou originalmente da Carolina do Norte, mas a gente se mudou bastante. E aí eu meio que acabei voltando pra cá. Amo a praia. Então eu preciso, sabe, estar perto de lá e quero criar meu filho também na praia. E sim, eu também tenho um filho de 2 anos. Ah, que incrível. Ok, então você tem um filho de 2 anos, é mãe, e imagino que isso deve influenciar muito suas opiniões. Eu sei, isso definitivamente me mudou. É uma mudança sísmica na sua vida quando você se torna pai ou mãe. E uma das coisas que me preocupa é justamente a forma como as mulheres são apresentadas online. Como você acha que vai lidar com isso com a sua filha? Bem, é uma daquelas coisas, sabe, ninguém é perfeito no fim das contas. E há muitas pessoas que querem se mostrar perfeitas e outras que mostram seu pior lado, como eu geralmente faço. Porque eu acho que é melhor não se colocar em um pedestal para não ser derrubado depois. Mas é isso, tem muito disso de novo. O online não é a vida real. Todos nós sabemos disso. Você sabe, dá para editar as coisas para que pareçam ruins ou boas ou o que quiser. Então eu acho que há muita, sabe, as pessoas estão passando por dificuldades neste país, no dia a dia mesmo. Pessoas trabalhadoras estão enfrentando dificuldades. E elas não são as piores pessoas, elas não são as únicas fãs. Meninas, não são todas as garotas do mundo. Tem muita gente, tipo, eu tenho várias amigas que são boas garotas e fizeram faculdade. Elas tentaram fazer o melhor que podiam. Sabe, elas estão tentando encontrar bons maridos e tentando criar filhos. Então, o meu ponto todo era, sabe, só tenha um pouco de compreensão, porque nem todos nós somos terríveis. Nem tudo é o que você vê, sabe, como eu disse, às 3 da manhã do lado de fora de uma boate, você não está exatamente vendo o melhor do melhor. Então é isso, há muita gente boa por aí, e eu acho que elas simplesmente não estão por aí se expondo na internet. Então você não sabe disso. Então, basicamente, não fique desiludido. Não é tão ruim quanto parece ser. Parece que a América tem algo novo para se preocupar a cada dia. Quero dizer, será que a gente sabe mesmo quem está comandando o país neste momento? As guerras, a inflação, a perseguição de opositores políticos. Simplesmente não para. Então, aqui está o que eu estou fazendo. Estou protegendo minhas economias com ouro e prata. Você provavelmente já me ouviu falar sobre meu novo parceiro, a empresa Gold. Eles são uma empresa de metais preciosos altamente avaliada, com mais de 6.000 avaliações 5 estrelas. Eles me ajudaram a comprar metais preciosos e não poderiam ter facilitado mais o processo. Agora, tudo o que você precisa fazer é uma compra mínima de $15.000 em dinheiro e você receberá um bônus instantâneo de 5% em prata. Sinceramente, essa pode ser a maneira mais fácil de ganhar 5% que você já viu. Só estou dizendo. Então, não perca essa oportunidade. Quando um do bônus em prata acabar, acabou mesmo. Então, acesse CandaceLikesGold.com para saber mais. É CandaceLikesGoldLD.com ou você pode ligar para meus amigos da Gold Company. O número é 895-222 Gold. Essa é uma ótima maneira de colocar as coisas. E eu realmente acho que, inevitavelmente, o que acontece é que você toma a pílula vermelha, depois meio que toma a pílula preta, e então precisa voltar para a realidade. E até mesmo para mim, quando estava assistindo ao seu vídeo, precisei me policiar, porque você pode acabar ficando meio que eternamente online, e as conversas que está tendo é como, espera aí, eu tenho 2 irmãs, minhas irmãs são casadas com pessoas totalmente normais. Quero dizer, essas garotas que vejo no OnlyFans, obviamente não representam a pessoa comum. E eu achei que esse foi, na verdade, um ponto muito forte que você trouxe. Infelizmente, você está na internet, então não vão te dar absolutamente nenhuma trégua. Eles vão dissecar cada parte da sua vida. Já vejo pessoas dizendo, uma mãe solteira, o que ela sabe sobre conservadorismo? Então eu queria, antes de tudo, te dar um espaço para falar sobre isso de uma forma em que você não deva se sentir atacada. Acho completamente absurdo essa ideia de que querem colocar as pessoas em um pedestal e acreditar que suas vidas são perfeitas. A vida é complicada. Eu me transformei muito, até mesmo nas minhas posições, sendo uma conservadora na esfera pública. As coisas que eu disse mudaram e as pessoas têm o direito de se transformar. Então, acho que a pergunta é, como você se tornou mãe solteira?
Você já foi casada no passado ou é casada atualmente? Qual é a sua situação? Certo, bem, foi uma daquelas coisas, não sabe? Foi um relacionamento ruim que deu errado. Infelizmente não estamos mais juntos. Então eu estou, sabe, solteira. Eu nunca fui casada. Mas é só uma daquelas coisas, sabe? As pessoas cometem erros e você começa a vida querendo esperar até o casamento e tudo mais, e aí a vida acontece e simplesmente não dá certo, sabe? Mas eu acho que, tipo, eu não atraio pessoas que realmente têm tudo sob controle, mas eu atraio a classe média americana que, sabe, não é perfeita. Eles cometeram erros e estão tentando fazer o melhor que podem. Porque no fim das contas, mesmo como cristã, nós não somos perfeitos. Nunca seremos perfeitos. É por isso que Deus teve que descer e fazer o sacrifício por nós, sabe, no final das contas. Então, eu acho que posso servir como um bom canal para que o americano médio comum se aproxime do conservadorismo. Porque eu sou uma pessoa mais fácil de se identificar justamente porque não sou perfeita, sabe? E já passei por dificuldades e posso até ser uma voz para mulheres que, você sabe, engravidam e não escolhem o aborto. Tipo, muita gente me diz, oh meu Deus, é só abortar. Você não conta pra ninguém, sabe? E esse é um caminho fácil. Mas eu acho que estou feliz com o jeito que as coisas aconteceram, do jeito que estão. Não é perfeito, obviamente, mas acho que posso atrair muito mais pessoas dessa forma, só porque, sabe, é fácil se identificar com alguém que não teve tudo fácil. Então, se eu puder ajudar a trazer a América Central para a América Conservadora, acho que da Gaudi estará fazendo algo de bom para o país. Sim, e eu acho que existe esse conflito. Os conservadores eram pró-vida, mas eu comecei minha vida pró-escolha, só pra deixar claro. E eu mudei de ideia depois e conhecia garotas que estavam fazendo abortos. E é engraçado porque aí você vê alguém que ganha uma plataforma por acaso, como você, que conseguiu uma plataforma meio que por acidente. Isso obviamente viralizou. E então os conservadores imediatamente te cobram e dizem, isso não é uma conservadora. Ela tem um filho fora do casamento. E é tipo, espera um segundo. Mas nós também acreditamos que você deve escolher a vida. E sabemos que a vida não é perfeita. E existe essa pressão de que querem que você acredite instantaneamente que pode se tornar perfeito da noite para o dia se você tem uma plataforma. E é melhor simplesmente ser autêntico sobre quem você é e se dar a graça de se transformar ao longo dos anos. E eu acho isso problemático. E eu tentei comunicar isso até mesmo para o meu próprio público, porque tento explicar para as pessoas que eu adoraria. Vou dar um exemplo perfeito. Acho que a Alice Stuckey é uma pessoa perfeita. O programa dela mostra, por exemplo, uma família com 2 pais. Eu ouço o podcast dela, ela fala sobre a Bíblia, é casada, tem um marido que a ama. Mas a realidade é que eu nunca teria me tornado conservador se a primeira pessoa a quem eu desse ouvidos fosse Alice Stuckey. E então, eu tentei comunicar às pessoas, como alguém que vem de uma família desfeita, meus pais são divorciados, que é mais fácil para os homens ouvirem Andrew Tate. Certo. Como ponto de partida, porque ele não vai ser mais identificável. Ele simplesmente não vai ser mais identificável. E é claro que ele não está falando sobre família, nem sobre Deus ou coisas assim, mas ele fala sobre questões financeiras, seja lá o que for. Você tem que conseguir enxergar isso quase como uma escada, sabe o que quero dizer? E eu simplesmente não tenho certeza se os conservadores estão entendendo isso. Mas você realmente destacou que existe um movimento neocon, é assim que as pessoas estão chamando. E você teve algumas palavras bem escolhidas. Você quer falar sobre isso? Porque eu acho que muitos conservadores reconhecem que há algo dentro do nosso movimento que age como se fosse conservador, mas na verdade não é nada conservador. Certo, certo. Bem, esse é o lado comercial da coisa, sabe? E o problema com fama, poder, dinheiro e essas coisas é que realmente corrompem as pessoas, sabe? Muitas pessoas entram aqui bem intencionadas ou algo assim, e então você recebe essas ofertas, começa a se envolver com um certo grupo de pessoas e quer continuar bem visto por elas. E isso faz sentido. Somos meio que animais de rebanho, a gente realmente quer ter um time, queremos mesmo estar nas boas graças desse grupo. Mas, novamente, isso tem o lado negativo de haver muita corrupção, sabe? E vejo que, como acontece com muitos conservadores tradicionais, geralmente, se você não for muito censurado, isso deve acender alguns sinais de alerta. Porque é tipo, por que esse é o caso? Sabe? E não quero criticar ninguém em particular, porque eu odeio dar socos, certo? Você sabe. Porque precisamos de mais unidade na direita. Mas, ao mesmo tempo, você precisa apontar quando percebe que algo está errado. Tipo, e as pessoas não estão necessariamente lutando pela América, mas é mais como se fosse uma coisinha de Hollywood acontecendo, e é por, sabe, dinheiro ou fama, ou se estão promovendo algum tipo de mensagem porque foram pagos por alguma, sei lá, entidade estrangeira ou por qualquer outro motivo. Mas há um justo, porque as pessoas comuns não percebem isso. E eu não percebia que era assim até meio que ser jogada nesse mundo. Eu fiquei tipo, uau, isso é
Tem muita coisa falsa acontecendo, sabe? Não é o que parece por fora. E quando você olha de perto, fica tipo, uau, precisamos de pessoas genuínas, precisamos de mais pessoas independentes, precisamos de menos clubes e grupos. Na verdade, precisamos de mais pessoas independentes realmente lá fora lutando pela América, porque, no fim das contas, o centro da América é quem está sendo prejudicado por tudo isso. Sabe, muita gente está ganhando muito dinheiro, mas não está realmente ajudando. São só bons discursos, mas eles não estão realmente enfrentando os problemas reais. Liu está levantando ótimos pontos. O americano médio só quer trabalhar duro, sustentar a si mesmo e a sua família. Mas pode parecer que você está dando um passo para trás todo mês, em vez de avançar quando as contas são mais altas do que o que você recebe e você precisa passar o cartão de crédito para cobrir a diferença. E as dívidas parecem só aumentar cada vez mais. Mas se você tem uma casa, aqui está o que eu quero que você faça. Quero que você ligue para meus amigos da American Financing. Eles podem te ajudar a sair desse ciclo. A American Financing está economizando, em média, $800 por mês para pessoas como você. Pense no que você poderia fazer com $800 extras todo mês e sem precisar se preocupar com aqueles pagamentos mínimos mensais. E ainda melhor, não custa nada descobrir quanto você pode economizar. Tudo o que você precisa é de uma ligação rápida para a American Financing. E se você começar hoje, pode até conseguir adiar 2 pagamentos da hipoteca. Ligue para a American Financing hoje mesmo e comece sua jornada para ficar livre das dívidas de cartão de crédito. 800-795-1210. Isso é 800-795-1210, ou você pode visitar americanfinancing.net ou WINS, certo? E eles também, eu acho, chegaram a um ponto em que ganharam tanto dinheiro que não querem mais ameaçar essa segurança. E então, mesmo que vejam coisas erradas acontecendo, eles permitem que aconteça e ficam ali, ou de braços cruzados, ou participando, porque há uma oportunidade de ganhar mais dinheiro se envolverem naquilo. Por isso, eu sempre incentivo o meu público, certifique-se de estar constantemente auditando, sabe? Até eu, por exemplo, estou aqui há 8 anos. Eu mudei ao longo desses anos. Me tornei mãe. Você precisa ter certeza. Ou será que ela ainda acredita nas coisas em que acreditamos? E vimos isso essa semana. Não sei se você acompanhou isso, mas Mikhaila Peterson, que na verdade eu nunca segui, a filha do Dr. Peterson fez uma declaração bem polêmica dizendo que precisamos de censura para a palavra imundície. Agora, ela já voltou um pouco atrás, mas ainda diz que, bem, se você chama um grupo inteiro de pessoas de imundície, e eu ainda discordo dela, mas isso é um problema. E as pessoas ficaram tipo, não ataquem a família Peterson. Porque eles contribuíram com tanta coisa boa, é como se isso não desaparecesse. Tipo, eu fico muito feliz que houve uma contribuição positiva. Mas se agora o argumento vai ser que precisamos de censura porque há um tema sobre o qual me sinto sensível. Precisamos analisar isso porque temos que ser conservadores sempre, não só quando nossos amigos se tornam de esquerda e a gente simplesmente fica quieto sobre isso, sabe? E eu consigo entender isso, porque eu mesmo já experimentei um pouco disso. Só sabe, você começa a ter algumas pessoas do seu lado e pensa, opa, isso é legal, não estou sozinho, ou algo assim. E aí você meio que sente que não pode realmente... E será que eu realmente quero tocar nesse assunto? Porque isso pode deixá-los irritados. E aí você precisa se policiar e pensar, poxa, estou caindo nesse tipo de armadilha. E sim, eu entendo totalmente isso. E como eu disse antes, pessoas bem intencionadas podem começar muito bem e, no fim das contas, acabam caindo nessa armadilha e você precisa apontar isso. E você não pode ficar tão preocupado em tentar ceder e agradar todo mundo, evitando irritar alguém a ponto de não falar a verdade. Porque, você sabe, nós é que deveríamos ser os combativos aqui porque a América do Interior está sentada esperando que a gente lute por eles. Mas se não houver luta acontecendo, então já perdemos. Quais são algumas das vozes em quem você confia na mídia, se é que existe alguma, aliás? Eu diria que realmente não sei. Não tem ninguém em quem eu realmente confie, porque eu não conheço ninguém pessoalmente. Eu sei que já ouvi o Gavin McInnes Show. Gosto muito dele. Gosto de você, obviamente. E, sabe, eu respeito pessoas que eu vejo que conseguem deixar o dinheiro de lado, que podem perder coisas, podem ser demitidas e não se importam de perder aquela posição confortável, porque, para mim, é assim que eu avalio se alguém é legítimo ou não. Então, sim, são pouquíssimas pessoas por aí. Mas, sim, definitivamente conheci alguns que sinto que foram consistentes e, mesmo que tenham mudado um pouco, não se importam de alienar pessoas porque têm a sua verdade, ou seja lá o que for, e vão se manter fiéis a isso, não importa o que aconteça. Sim, acho que isso exige muita coragem. E é uma das razões pelas quais eu adoro o Tucker Carlson, sabe? Porque ele simplesmente não liga a Deus, tipo, dizendo o que penso e estando disposto a receber Alex Jones e Andrew Tate.
Porque eu acho que muitas vezes o que a mídia faz é criar esse clube, e isso volta ao que você estava dizendo, que eles são uns nerds. Tipo, por que estamos ouvindo essas pessoas? Mas basicamente é assim, se você quiser um lugar à mesa dos nerds, então não pode conversar com o Andrew Tate, sabe? E é tipo, espera um segundo, eu preferiria muito mais conversar com alguém como o Andrew Tate do que falar com você. Então eu sempre tenho que me lembrar disso. Na verdade, nem percebo porque vem de forma bem natural, porque eu simplesmente penso, não tem nada em você que eu goste. Quer dizer, eu acho quero dizer, eles tweetam como doninhas, sabe o que quero dizer? Deixe-me magoar meus sentimentos, e eu não curto isso. E por isso eu realmente gostei muito do seu vídeo quando você falou sobre isso. Tipo, por que estamos permitindo que esses perdedores ditem o que pensamos, o que sentimos e o que dizemos com o essencial deles? É propaganda. Quero dizer, eles simplesmente se juntam e todos mandam mensagens uns para os outros. Eu sei disso por experiência própria. Eles estão em um grupo de conversa e dizem, vamos atrás dessa pessoa, pegar esse trecho fora de contexto e dizer que ela apoia isso. E no passado, acho que o povo americano seguia isso, mas agora eles meio que estão pensando, espera um segundo, vocês são mentirosos. E pior do que isso, vocês são perdedores. Eu sei que falei de uma forma bem, digamos, grosseira, mas há um ponto geral por trás de tudo o que eu disse. Tipo essa coisa de perdedor. Todo mundo veio pra cima de mim por causa do negócio de transar no ensino médio e eu não estou promovendo ficar com qualquer um, ok? Mas eu vou dizer que, como princípio geral, existem certas pessoas que não conseguem o que veem as pessoas de destaque conseguindo. E elas acabam ficando ressentidas por isso. E esse ressentimento acaba sendo levado pra vida adulta. Tipo, você percebe que, sabe, a forma como você foi criado ou qualquer coisa assim, como você se desenvolveu quando era mais jovem, isso realmente se reflete na vida adulta. E você começa a notar padrões e começa a perceber, tipo, uau, aquelas pessoas estranhas do ensino médio. Isso não quer dizer que eles eram, sabe, burros. Na verdade, geralmente são pessoas muito inteligentes. E agora eles são os Bill Gates, agora eles são os Zuckerberg. E são eles que estão nos dizendo o que dizer e o que pensar. Isso é um problema. Bem, de acordo com um relatório recente, a Planned Parenthood continua faturando bilhões, apesar da diminuição de clientes. O principal destaque é que a Planned Parenthood está gerando enormes lucros, incluindo milhões em financiamento de impostos, com os pré-nascidos, que somos eu e você. Nós temos ativamente a oportunidade de roubar a clientela deles? Ou seja, nós temos a chance de resgatar os bebês que eles estão tentando matar? A Preborn opera com um orçamento muito enxuto, salvando mais de 200 vidas de bebês todos os dias, sem nenhum financiamento do governo. A rede de clínicas da Preborn está situada nos cantos mais sombrios do país, competindo diretamente com os gigantes do aborto. E eles precisam da nossa ajuda, agora mais do que nunca. Quando você doa $28 para a Preborn, você oferece um ultrassom gratuito para uma gestante que está passando por uma crise, porque uma vez que ela ouve o batimento cardíaco e vê aquela vida preciosa, as chances de seu bebê sobreviver dobram. Então, por favor, apadrinhe a vida de um bebê precioso hoje. Sua doação dedutível de impostos irá diretamente para salvar vidas de bebês. Basta discar 250 e dizer a palavra-chave BABY. É isso mesmo, 250 BABY. Ou você pode acessar preborn.com/Candace. Isso mesmo, preborn.com/Candace. Eu concordo absolutamente com você e estava justamente tendo essa discussão fora do ar, porque existem ideias concorrentes sobre o que as mulheres deveriam estar fazendo, e eu estava explicando para alguém por que eu queria te trazer ao programa, porque na verdade eu sempre penso nisso quando estou conhecendo pessoas. A primeira pergunta que faço a mim mesma é: quem eles eram no ensino médio? Porque por algum motivo o ensino médio deixa uma marca indelével nas pessoas. E eu percebo que as pessoas que eram completos perdedores no ensino médio e que encontram a fama mais tarde se apegam a isso de uma forma como se aquilo significasse tudo para elas. Então elas farão qualquer coisa para serem aceitas no grupo dos descolados. Elas vão dizer qualquer coisa para estar no grupo dos descolados. Isso, na verdade, não é bom. Exatamente, isso não te dá confiança de verdade. E não estou falando de pessoas, não estou falando dos alunos inteligentes. Estou falando de pessoas que foram severamente intimidadas. Eu costumo ver isso na política, que quando essas pessoas conseguem um pouco de poder, acabam ficando meio malucas e estão constantemente ditando para os outros o que eles devem ou não fazer. E isso é simplesmente inútil. E eu acho que, ao entrar em qualquer carreira ou espaço em que você esteja, especialmente o público, quando você recebe muito feedback, você tem que ter confiança fundamental em quem você é, certo? E não ser facilmente influenciado porque é isso que é. É como uma recriação do ensino médio, tipo, quem vai ser seu clique? Assim como você disse, se você quiser sentar aqui, se quiser fazer isso, é isso que precisamos que você diga. Precisamos vender essa mesma linha.
E são as pessoas que realmente têm confiança que vão encarar isso e dizer, não, na verdade, eu simplesmente não vou fazer isso. Certo. E é por isso que acho tão importante a maneira como você cria seus filhos. Sabe, certifique-se de colocá-los em esportes. Isso realmente dá confiança a eles. Dá resistência. Eles aprendem a trabalhar duro. Eles convivem com um grupo melhor de pessoas que se importam, que se preocupam em melhorar a si mesmas. Não é sobre, coitado de mim, sabe? Não é isso. Porque é daí que toda essa cultura de vitimismo surgiu. Isso realmente começa quando você é jovem, sabe, né? E você aprende e pensa, se eu reclamar para o professor ou algo assim, ganho alguns pontos extras. E é aí que começa a cultura de vitimismo, em oposição às pessoas que nós não nos fazíamos de vítimas. E eles pensavam, se perderam uma corrida, a culpa era deles porque não treinaram ou algo assim. Então, sim, eu realmente acho que se conseguirmos criar essa próxima geração do jeito certo, sabe, eles crescem brincando na rua, não ficam no celular, não são tão doutrinados e realmente praticam esportes competitivos e interagem entre si de uma forma saudável. E talvez até sejam punidos por fazerem manha, tipo, como eu era. Isso é uma coisa boa. Você tem 4 irmãos, então não há dúvida de que você era espancado o tempo todo. Quer dizer... Acho que realmente ajuda a crescer com... irmãos. Exatamente. Mas é bom. É por isso que eu acredito que você tem que crescer com irmãos, porque, tipo, quando as pessoas ficam apontando pra gente na internet, eu penso, eu e minha irmã vivíamos brigando o tempo todo. Então eu acabei ficando com a pele um pouco mais grossa, eu vivia xingando minha irmã, eu dizia pra ela que ela era gorda, que não valia nada. Quero dizer, tipo, as coisas que a gente fala um pro outro como irmãos, e eu e minhas irmãs temos 1 ano e meio de diferença. É formação de caráter, sobreviver até mesmo entre irmãos, e depois sobreviver no ensino médio e decidir quem você é. Ajuda. E acho que parte disso é que temos essa cultura cato na América, e quando a cultura cato se torna mídia, é um grande problema. Certo. Bem, infelizmente com situações como política. E há muitas posições que atraem um certo tipo de pessoas que querem ter esse tipo de poder sobre pessoas indefesas. Você vê isso muitas vezes com professores. Sim, você tem bons professores, mas tem muitas pessoas que são atraídas por essas posições porque é uma espécie de caixa de poder, sabe? Eles têm muito poder sobre as crianças que precisam ouvi-los. O mesmo acontece com a política, né? Por isso que acho que vemos tantas pessoas desse tipo nessas posições. Certo? Absolutamente. Então eu tenho que perguntar a Lily, para onde vamos agora? Quais são as ofertas que você está recebendo? O que está acontecendo na sua caixa de entrada? Eu sei que você provavelmente está recebendo de tudo. Desde pessoas dizendo que querem se casar com você, até pessoas te acusando de fazer parte de alguma conspiração. Essa é a beleza da fama na internet. Então, o que realmente vem a seguir para você? Eu não tenho certeza, agora eu nunca... Como eu disse, isso não foi algo planejado. Se tivesse sido algo planejado, eu teria, um objetivo. Mas agora estou apenas fazendo a mesma coisa que fazia. Ainda estou apenas publicando os vídeos e conversando. E se isso acontecer? Se as pessoas se identificam, isso é incrível. E se não, tentarei encontrar outra coisa. Mas agora você sabe, eu estou apenas... Só estou tentando descobrir o que fazer a partir daqui. Certo. Sabe, eu já... Acho que vou fazer um programa com a Sinin TV. Então, essa é a rede do Gavin McNasas. Vai ser divertido. Acho que é um grupo ótimo de pessoas. Então isso é algo que está em andamento. Mas estamos improvisando neste momento, para ser honesto. O Gavin foi dos primeiros programas que fiz. Ele é ótimo, ele é uma pessoa gentil. Sempre foi assim. Ela vai se divertir lá. Você definitivamente também deveria pensar em se envolver com algumas instituições de caridade pró-vida. Como eu disse, essas são as histórias que as pessoas precisam ouvir e é algo que deveríamos acolher. E a propósito, qual é seu trabalho normal? Qual é o seu trabalho normal, por assim dizer? Certo. Bom, eu estava em uma posição de marketing. Eu tinha acabado de me formar na faculdade e consegui um cargo de nível básico em marketing, mas depois o perdi. Então, muito legal. Sim. No momento estou desempregado. Certo, bem, você sabe de uma coisa? Deus tem um plano para você, então não se preocupe com isso. Quando as coisas acontecem, às vezes quando você é demitido, está tudo bem. É uma coisa boa. Está me tornando uma coisa boa. Lily, muito obrigado por estar conosco. E espero que no futuro eu definitivamente queira te receber aqui novamente. Ainda estamos ajustando as coisas aqui no estúdio, mas seria ótimo ter, por exemplo, um painel de mulheres falando sobre mulheres, questões femininas e perspectivas, porque eu acho que as pessoas realmente precisam ouvir mais pontos de vista do mundo real, como você disse, e não apenas acreditar que a internet é a vida real. Então, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigada. Eu agradeço. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Espero que isso tenha trazido mais clareza sobre quem é Lily Gaddis, para que possamos aposentar o apelido de N-word, garota. É tudo o que temos. Por favor, acessem clubcanice.com e nos apoiem dessa forma.
ou vá para locals.com, torne-se um doador único ou um doador mensal. Mantenha o programa e a conversa livres e sem restrições.